Olá, boa noite, pessoal. Muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar aí um pouquinho se você precisa mudar a sua abordagem para trabalhar com a psicologia perinatal. E espero que você tenha assistido a live de ontem, que tenha gostado, que tenha sido interessante para você. Ontem eu respondi uma pergunta que é sempre feita, né? Pelo direct, Messenger e outros lugares aí, que é se a psicologia perinatal é uma especialização. Se você não assistiu a live de ontem, na semana que vem a gente vai estar publicando ela no YouTube e aí você pode assistir, ok? Hoje nós vamos então falar um pouquinho aí sobre abordagem em psicologia perinatal. A Janaína está perguntando, as aulas ficarão gravadas? Essa aula de hoje ela fica por 24 horas, tá, Janaína? Então você tem agora e mais 24 horas, né, depois de acabar, para assistir e depois eu vou deixar ela publicada, mas eu não sei ainda qual data que eu vou publicar ela lá no YouTube, tá bom? Então pode ser que ocorra na semana que vem ou na outra, não tem data ainda, tá bom? Mas 24 horas é garantido que eu deixo salvo aqui no Instagram, no caso, tá bom? E aqui no YouTube, pessoal, vamos ver se tem alguém aqui no YouTube. Clérita tá aqui, Renato tá aqui, Ana Oliveira tá aqui. Boa noite para vocês, muito bem-vindos. Espero que vocês possam ficar bem à vontade aí e aprender um pouquinho do conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje. Então vamos lá, pessoal. Uma das perguntas que eu recebo também com bastante frequência quando eu tô fazendo lives, ou então o pessoal me manda por direct, né, em WhatsApp, outros lugares, é a respeito se para ser psicólogo perinatal precisa ter uma abordagem específica, se a psicologia perinatal é uma técnica de uma abordagem específica, tá? Então, geralmente as pessoas perguntam isso e ficam curiosas para saber a resposta, até para as pessoas não falam assim, olha, ela é dessa abordagem ou daquela abordagem, né? Geralmente eles ficam curiosos para saber se é de alguma abordagem. E por quê? Eu alucino aqui, né? Que talvez seja porque quando eu passo informações para vocês, por meio de vídeos, por meio de textos, por meio de podcasts, né? Para quem já segue aí o Mater Online há algum tempo, sabe que a gente tem todo tipo de conteúdo, né, para chegar para vocês de todas as formas. Eu ainda não tô mandando sinal de fumaça, mas logo logo a gente inventa essa tecnologia e começa a passar informações para vocês também dessa forma. E olha só, e eu não coloco, né, não expresso muito bem qual que é a minha abordagem, justamente porque tem um motivo. O motivo é que eu quero deixar claro para vocês que não existe uma abordagem em psicologia perinatal, tá bom? Então, por isso que vocês ficam muitas vezes na dúvida de qual é a minha abordagem. Eu tenho uma abordagem, vou falar para vocês nessa aula de hoje também, fiquem tranquilos. Mas a psicologia perinatal, quando eu sonhei com o Mater Online, quando eu sonhei em levar essa informação para o máximo de pessoas, eu não esperava trabalhar com um direcionamento de um público de psicólogo específico, sabe? Eu vou trabalhar só com cognitivo comportamental, vou trabalhar só com psicanalista, eu vou trabalhar só com sócio histórico. Não, isso nunca passou pela minha cabeça. O meu desejo sempre foi que essas informações pudessem chegar para o maior número de profissionais, nem só psicólogos, mas de profissionais possível. Então, a forma que eu deveria me comunicar com vocês teria que ser de acesso fácil, né? Ser entendível. Se você é um estudante de psicologia, se você é alguém da abordagem X, Y, Z, ou se você é um enfermeiro, ou se você é um obstetra, ou se você é uma doula, ou se você é um assistente social, independente da profissão que você é, né? Então, dessa forma, eu passo conteúdo sempre para vocês baseado em ciência, em evidências científicas, sem um olhar de uma abordagem específica. Porque dá para você estudar psicologia perinatal, sim, de acordo com algumas abordagens. Você pode fazer isso. Você vai encontrar pessoas ensinando isso, tá? Aqui não, no Mater Online não, comigo vocês não vão encontrar isso. Que bom que existe essa diversidade, né? E que você pode estar aprendendo com várias pessoas de várias formas, e que bom que isso existe.
aqui eu gosto de falar com todos, porque o meu desejo, a minha vontade é que essas informações possam chegar para o maior número de pessoas possível, tá certo? Então, por isso que eu falo dessa forma com vocês. E eu também, quando estava na minha construção enquanto professora, enquanto acadêmica, né? Eu tive bastante oportunidades de trabalhar com diversas abordagens, né? Porque é diferente o psicólogo clínico, por exemplo, do psicólogo pesquisador. Eu sempre fui pesquisadora, eu nunca fui uma psicóloga clínica, nunca fui uma psicóloga hospitalar, nunca fui uma psicóloga escolar, tá? Nunca fui uma psicóloga de algum campo de especialização, como a gente trabalhou ontem, da psicologia. Eu sempre fui pesquisadora e docente. E, claro, atendia na clínica também, né? Casos de perinatalidade. E o que acontecia é que eu não dedicava, né? Não colocava a minha energia para a psicologia clínica, para que eu pudesse falar, sou psicóloga clínica, né? É claro que eu atendia na clínica, mas não que os meus esforços fossem direto para a clínica. Os meus esforços eram para pesquisa e para docência. E quando você, então, é docente, você começa a ter essas habilidades também, né? De ter um traquejo no linguajar, de como que você fala, principalmente para alunos de primeiro ano, né? Então, eu fui criando essas habilidades também de conversar com pessoas, né? Com futuros profissionais, com profissionais, de uma forma mais simples. E algumas pessoas até falam, nossa, você tem uma didática bacana e tal, mas isso tem a ver com o treino também de muitos anos enquanto professora. Mas aonde eu quero chegar é que quando eu comecei a ser professora, gente, eu não podia escolher a disciplina que eu ia ministrar, não, né? Então eu tinha que pegar aquilo que sobrava, né? Aquilo que eles falassem assim: olha, você vai dar aula, vai virar professora, então você vai tampar buraco aqui pra gente. E aí eu tive então que dar aulas inclusive de abordagens, né? Que não eram a minha. Eu tive que aprender, né, para poder ensinar. É claro que a gente já tinha visto, eu fui aluna, eu aprendi enquanto aluna também. Mas sabe quando você é aluna, você fala assim, essa abordagem aí eu vou fazer só para passar na prova, porque eu quero mesmo é a outra, né? Eu vou me dedicar para outra, vou investir na outra, vou gastar com a outra. Então era mais ou menos isso que acontecia comigo também enquanto aluna. Eu olhava para algumas disciplinas e pensava, eu não quero ser psicóloga organizacional, não quero ser psicóloga escolar, eu gosto da clínica, que legal, vou gostar das aulas de clínica e prestava atenção nas aulas de clínica, né? E a mesma coisa em relação às abordagens. E aí chegou o momento de eu ter que dar aula, né? E aí o que sobrou para mim, tive que dar aula de abordagens que eu não tinha o domínio, mas eu tive que ter, porque eu tinha que ensinar. E o interessante é que a primeira vez que eu dei aula na minha vida foi direto numa das melhores universidades do país. Não sei se você sabe, mas a Unesp de Bauru, que tem o curso de psicologia, é um dos cursos de psicologia mais concorridos de todo o Brasil, quiçá da América Latina, né? Com os melhores professores, né? Ela está entre as 10 primeiras da América Latina e tudo mais. Então, assim, você imagina alguém que tinha acabado de terminar a graduação, começou a fazer mestrado, aí justamente naquele ano, a professora que dava aquela disciplina que todo mundo queria fazer com ela, a professora resolve se aposentar, não deu tempo do departamento fazer lá o edital para contratar um professor substituto e pegaram quem, né? A Rafaela. Falaram, Rafaela, vamos pegar ela para ela dar essa aula aqui, ela vai ser bolsista didática. E me enfiaram para dar aula de fenomenologia, tá certo? E aí eu tive que aprender para poder ensinar essa galera, né? E não foi uma experiência nada fácil. Vou até contar os bastidores para vocês. No ano anterior, eu ia para festinha de república, encher a cara, dançar lá, né? Igual o estudante faz.
Com essa galera que no ano seguinte eu fui professora, né? Detalhe. Então vocês imaginam a cara deles, né? Tipo, todo mundo querendo ter aula lá com a professora se aposentou e chegou quem? A Rafa ali para dar aula para eles. Então eu tinha uma responsabilidade ainda maior. E dei conta do recado. Foi onde eu comecei a aprender, então, a ter que me virar nos 30. Depois, nessa mesma universidade, na Unesp, precisaram novamente de um professor para uma outra disciplina que o professor também tinha acabado de se aposentar. E tacaram para mim também. Disciplina de sistêmica, então eu dei aula um ano inteiro de psicologia sistêmica, que também não sabia nada sobre sistêmica. Na minha grade nem tinha essa abordagem, a gente via sistêmica quando a gente estudava psicologia organizacional, mas aí a aula era de organizacional e não de sistêmica, e aí no fim das contas eu tive que me virar. Então eu dei aula de fenomenológica, eu dei aula de sistêmica, tá? Estudei numa universidade onde os professores, 85% mais ou menos, eram da behavior mesmo, comportamental, não é cognitivo comportamental, não, é comportamental mesmo, Skinner na veia mesmo. Então, 85% das disciplinas, né, Skinner, e os melhores professores do Brasil na faculdade ali, ensinando, né, comportamental. Então, eu também tinha que ser alguém que entendia bastante de comportamental, já que eu passei muitos anos estudando com esses caras, né? Então, eu entendia muito bem de comportamental, tive que entender muito bem de sistêmica, tive que entender muito bem de fenomenológica. Mas a minha abordagem, gente, de coração é a psicanálise, tá? Falei que ia revelar aqui pra vocês. Então, eu gosto, me identifico com a psicanálise, apesar de eu não me considerar uma psicanalista, né? Como eu acabei de dizer pra vocês, eu me considero uma professora, uma docente, né? Não investi numa formação, numa especialização em psicanálise, mas fiz muitos e muitos cursos, né, em psicanálise para que eu pudesse trabalhar com essa abordagem, tá? Que é a minha de base. Então, quando eu tô na clínica, aí sim eu trabalho com ela, tá bom? Fora da clínica, eu gosto da neutralidade de abordagens e falar, né, para todos, ok? Mas eu consigo transitar muito bem entre várias abordagens, né? Então, essa experiência, né, com a docência, ela me permitiu hoje poder, inclusive, fazer supervisão, né, com psicólogos perinatais das mais diferentes abordagens, né? Então, durante a semana, às vezes eu tenho aluno que é da psicanálise, aí eu trabalho com eles, né, faço uma supervisão de psicanálise. Eu tenho aluno que é da cognitivo comportamental, eu vou lá e faço supervisão com a cognitivo comportamental. Eu tenho aluno que é da comportamental, esqueriniana, mesmo behavior, aí eu vou também. Então, assim, eu consigo transitar sistêmica, e graças a Deus por conta dessa bagagem também que eu tive aí, que a vida, o universo colocou aí pra mim, né? E até por isso que eu considero, né, que a psicologia perinatal, ela deve estar democratizada, né, para todas as abordagens. Mas o que acontece? Vou contar uma história para vocês em relação à abordagem, né, da psicologia perinatal. Acontece, gente, que a gente tem muito material em psicanálise, tá? Para estudar gravidez, parto, pós-parto. É muito material mesmo, tá? Então, o que aconteceu? Melanie Klein, lembra lá de Melanie Klein, né? Ela teorizou, então, né, sobre o seio bom, seio mau, a posição depressiva, esquizoparanoide, né? Então, ela dissertou muito sobre essa relação mãe-bebê. Tivemos também um outro teórico muito famoso aí, chamado Winnicott, né? O Winnicott também teorizou muito a respeito da relação mãe-bebê. Ele falou bastante da relação do puerpério, né? Da mãe suficientemente boa, da preocupação primária, materna primária, né? Então, ele foi essa relação mãe do espelho, objeto transicional. Então, ele teorizou muita coisa interessante a respeito dessa relação mãe-bebê também, né?
e depois a gente foi indo, outros psicanalistas também teorizando a respeito desse assunto, a psicanálise francesa com François Dolto, né, também teorizando sobre psicanálise com crianças, e aí a gente encontra depois algo que vem mais afunilando, né, para a psicologia perinatal, como a Miriam Seger, por exemplo, né, os primeiros livros, os clássicos, que a gente utiliza hoje como bibliografia básica, né, para quem vai fazer psicologia perinatal, estuda psicologia perinatal, inclusive de qualquer abordagem, muitos desses livros básicos e clássicos que todo psicólogo perinatal deve ler, eles provêm da psicanálise, tá? Eles nascem. E assim, lembra, né, que eu fui uma das primeiras a começar a estudar esse assunto, já tem 16 anos, né, lá no passado não tinha ninguém nessa área, nem se chamava psicologia perinatal ainda. Então, lá naquela época, eu fui me afeiçoando à psicanálise justamente porque eu já estava, né, com uma ligação muito próxima do estudo da psicologia da gravidez e parto puerpério. Então, quanto mais eu lia sobre gravidez, parto puerpério, mais então eu aprendia de psicanálise. Porque a literatura, como eu tô dizendo para vocês, né, essa básica, essa clássica, ela provinha da psicanálise. E aí, naquela época, como eu não tinha ninguém da comportamental, ninguém da cognitivo-comportamental, ninguém da sistêmica, Gestalt, entre outros, não tinha ninguém trabalhando com essa área tão a fundo quanto a psicanálise, eu fui então namorando a psicanálise. E aí eu não larguei mais, né? Até por conta de todo o conceito que eu fui aprendendo com ela. Mas aí, na minha experiência enquanto docente, eu comecei a entender, discernir, separar, né? O que é uma explicação voltada para uma abordagem, né? Dentro de um olhar de uma abordagem, e uma explicação que é possível, né? Você estudar e refletir a respeito daquele fenômeno de uma forma neutra, sem um viés teórico de uma abordagem ao fundo, né? E é isso que eu faço. Então, se você tá lá no Telegram, você escuta meus podcasts e você consegue entender o que eu tô dizendo. Se você assiste as minhas lives, né? Se você assiste os meus vídeos, você entende o que eu tô dizendo, né? Porque eu não manifesto um viés de uma abordagem teórica, justamente porque eu quero democratizar a psicologia perinatal. Aí a gente teve os primeiros cursos também no nosso país, né, nessa área. Então, lá da década de 80, mais ou menos, a gente tinha a professora Fátima Bortoletti, que começou a ministrar os primeiros cursos em psicologia obstétrica, mas tivemos também outras pessoas depois oferecendo alguns cursos, informações, cursos de um dia, cursos de algumas horas, né? A respeito desse assunto. E geralmente eram profissionais ligados à psicanálise, tá? O pessoal da psicologia hospitalar, né? Sempre também, muitos deles voltados para a psicanálise, e aqueles que trabalhavam nas alas de maternidade, de UTI neonatal, né, com prematuros, com gestantes de alto risco, também acabavam olhando para esse fenômeno com um olhar mais psicanalítico, tá? E aí que tem esse mito hoje, porque às vezes tem pessoas que vêm e perguntam direto para mim, né? Rafaela, para trabalhar com a psicologia perinatal, tem que ser psicanalista? A psicologia perinatal, ela é da abordagem psicanalista, né? Então as pessoas às vezes elas têm essa fantasia, exatamente porque a gente tem uma carga de material da psicanálise, né? Como eu disse para vocês, ela nasce, lembrando que os primeiros teóricos a falar da relação mãe-bebê eram psicanalistas. Winnicott, Melanie Klein, François Dolto, Bowlby, né? Então, assim, são teóricos que foram aí falando dessa relação mãe-bebê, dessa construção. E aí, quem lia e ia melhorando, né? E que são os clássicos que nós temos hoje: Raquel Sorfer, Maria Teresa Maldonado, Mary Langer, Badinter, e por aí vai, né? A Gutmann. Então, são algumas das referências que nós temos aí
da psicanálise. E a gente tem alguns cursos muito focados também só para formar psicólogos perinatais da psicanálise, tá? E aí, então, é que veio essa necessidade que eu percebi de poder democratizar a psicologia perinatal. Porque eu sabia, né, que ela não é uma área de uma determinada abordagem. Ela é uma área da psicologia, né? E não de uma abordagem, mas da psicologia. Ou seja, qualquer que for a abordagem do psicólogo, ele pode atuar com a psicologia perinatal. Entretanto, como que esse psicólogo, das mais diversas abordagens, poderia receber esse conhecimento de uma forma mais fácil, prática e rápida, né? E de fácil entendimento? Foi então que eu percebi que para que esses psicólogos pudessem reconhecer a psicologia perinatal, se interessar pela psicologia perinatal, né? E trilharem nesse caminho, né? Exercerem a profissão de psicólogo perinatal, eu deveria então poder e ter que democratizar esse conhecimento da forma que eu faço hoje. Por isso, gente, se você tem alguma dúvida ainda, se a sua abordagem contempla a psicologia perinatal, eu fiz essa live aqui de hoje para dizer para você que sim, fique tranquilo, independente da abordagem com a qual você trabalha, você sim também pode ser um psicólogo ou uma psicóloga perinatal, ok? Então você não precisa trabalhar com essa ou aquela abordagem, tá? Você pode simplesmente ser um psicólogo perinatal atuando dentro da sua abordagem, ok? Isso é um fato. Dentro do meu curso de formação em psicologia perinatal, eu tenho pessoas das mais variadas abordagens. Eu tenho pessoa da sócio-histórica, eu tenho pessoas da psicanálise, eu tenho pessoas só da comportamental, eu tenho da cognitivo-comportamental, eu tenho da sistêmica, eu tenho da gestalt, tenho da fenomenológica, tenho da logoterapia, tá? E outras aí que eu nem sei mais quais são, mas é uma diversidade muito grande. E eu convido você, inclusive, para assistir alguns dos depoimentos dos nossos alunos. Então, depois você pode entrar no nosso canal do YouTube, você que já está no YouTube, depois que acabar aqui, pode fazer uma visitinha aí no nosso canal. Você vai encontrar uma seção chamada Opinião de quem conhece por dentro. Então, ali vocês vão ver que são dezenas de depoimentos de alunos do Mater Online. E eles vão falando os benefícios de se fazer o curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade. E um dos benefícios que sempre aparece lá é justamente esse, que facilita para o psicólogo de qualquer abordagem poder trabalhar e ser. Então, quer dizer, se hoje no Brasil a gente começou a ter psicólogos perinatais, não só psicanalistas, o Mater Online é um dos grandes responsáveis por isso, tá? Eu não estou falando que nós somos o responsável por isso, mas nós somos um dos grandes responsáveis por isso sim, tá? Hoje, por existir esse curso de formação de tal forma democratizada, é que a gente consegue ter psicólogos perinatais espalhados pelo Brasil das mais diferentes abordagens, ok? Então é isso aí. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar aqui pra vocês. Eu acho que eu falei tudo. Falei tudo. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário que eu possa responder. Janaína, eu tenho uma leitura psicanalítica, mas penso que as intervenções na sistêmica se encaixam muito bem, porque o impacto é em toda a família, com toda a razão, Janaína. E sistêmica, ela pode conversar com a psicanálise, elas não são totalmente separadas. O olhar sistêmico é maravilhoso, né? Justamente porque ele consegue conversar, tramitar aí com as mais diversas abordagens que existe. Então, tudo a ver você poder trabalhar com a sistêmica com o olhar psicanalítico. Tudo a ver, tá? Ou vice-versa. E com certeza, como a gente trabalha com toda a família,
Muito melhor do que você ficar focando só na gestante. É muito melhor. Quando você trabalha com a rede de apoio, quando você trabalha com parceiro, com a mãe, com a sogra, com as cunhadas, facilita muito o nosso trabalho, né? Então é um outro olhar totalmente diferenciado de você focar ali na gestante. Conte-me os seus problemas e você só fica ali, né? Com ela e tal. Não. Chama o resto, né? Coloca a família aí para você poder realmente fazer uma análise melhor aí sobre isso. Perfeito, Janaína, muito bem colocado. A Eva, Rafa, você pode fazer indicações de livros? Posso sim, ó. Depois dá um zoom aqui, ó. Tem vários. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ai, Jesus. Ó, peguei só alguns, tá? Que senão vou ficar fazendo uma live de leitura de livros aqui. Ó, tem esse aqui, da Maria Tereza Maldonado, tá certo? Psicologia da Gravidez. Esse aqui é do ano de 2017. Vale a pena, como é um clássico, né, da Maria Tereza Maldonado, já está reeditado, na realidade, esse livro, então já está com dados mais atualizados, porque a primeira vez que ela lançou ele foi em 1980, e aí depois, nas edições, ela foi colocando, inserindo mais informações aí atualizadas. Então, a última versão de 2017, então tá bem atualizado, tá? Aqui, Psicologia da Gravidez, Parto Puerpério, da Raquel Soifer. Esse livro aqui, provavelmente, você só vai conseguir em sebo, tá? Se conseguir, vai ser em sebo. Esse aqui é o da Maria Tereza Maldonado, é o mesmo que eu mostrei, só que esse aqui de versões anterior, de edição anterior. 9 meses na vida da mulher, esse livro maravilhoso aqui, então eu super indico, da Miriam Seger. E o Maternidade e Sexo, da Mary Langer, também, que eu super recomendo. Então, esses aqui são os clássicos. O que eu apresentei aqui são os clássicos. A gente tem vários outros aí, tá? Vocês estão vendo aqui, é tudo perinatal aqui, tá, gente? É tudo perinatal. Depois dá um zoom aí, dá um print, dá um zoom aí pra vocês verem os nomes, tá bom? E se você quiser saber recomendações, eu tenho um vídeo de recomendações de livros no YouTube. É só você escrever lá alguma coisa com indicação de livro perinatal no nosso YouTube, que tem lá. E se você quiser entrar também no nosso blog, eu tenho um texto no nosso blog, materonline.com.br/blog. Eu tenho vários textos lá e um deles é de indicação de leitura também. Então, vocês podem pegar lá, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário aqui que eu possa estar respondendo para vocês. A Shirley, esse livro 9 meses na vida de uma mulher é quase impossível de adquirir. É verdade, é quase impossível de adquirir, é verdade. Não tenho nem o que falar, tipo, é verdade. Mas quem sabe, né, ganha na loteria aí e dá a sorte de conseguir, né? Certo, então, pessoal, se alguém tiver mais alguma coisa aí para poder falar... a gente ainda tem mais um tempinho, mais uns 10 minutinhos, senão eu vou encerrar a nossa live de hoje. Eu espero que eu tenha deixado claro, eu tentei deixar o mais claro possível para vocês, né? Que a psicologia perinatal não faz parte de nenhuma abordagem específica, ela nasce de uma abordagem específica da psicanálise, não que o Winnicott ou Melanie Klein tinha dado esse nome, não é isso, mas eles são os primeiros a estudar, né? E depois a gente começou a ter cursos e livros sempre voltados para essa área da psicanálise, por isso que ficou esse mito aí, que a psicologia perinatal é da psicanálise, mas não é, isso não é verdade. A psicologia perinatal é uma área do psicólogo, o que a gente estava precisando era só de psicólogos para publicar nessa área. Nós temos no Nordeste a Maria Ramiro. Não sei se você é do Nordeste, se você conhece a Maria Ramiro, se você conhece, coloca aí a hashtag Eu Conheço a Maria Ramiro. Ela é uma graça e ela trabalha cognitivo comportamental, então ela tem ministrado os cursos, né, sempre voltados aí para cognitivo comportamental, inclusive. Ela tem alguns textos também de autoria dela falando a respeito da psicologia perinatal e cognitivo comportamental, que eu super recomendo, tá bom? A Psialine tá falando aqui, ficou super claro, bem esclarecedor. Ai, que ótimo, que bom. A Crisia, tem alguma abordagem que você menos indica?
A abordagem que eu menos indico, não, tentei deixar claro aqui que qualquer abordagem pode fazer, pode ser um psicólogo perinatal, qualquer abordagem, tá, gente? Qualquer abordagem pode ser um psicólogo perinatal, ok? Só para reforçar, né? Porque se fez essa pergunta, pode ser que não tenha ficado tão claro assim. Todas as abordagens, gente, não existe uma abordagem que menos recomenda, tá bom? O que a gente precisa de profissional competente, que entenda muito bem da sua abordagem, porque acontece muito do psicólogo não entender a sua abordagem, tá? Acontece sim. E aí eles ficam achando, às vezes, que no curso eu vou resolver num curso de psicologia perinatal a deficiência que ele teve na graduação de psicologia, que não foi bem formado. Então, algumas pessoas, elas não aprenderam muito bem a psicologia, ou não tem uma base, uma abordagem, né, de base, e às vezes acham que na psicologia perinatal vai encontrar isso. É diferente, você precisa ser um bom psicólogo, você precisa ter uma abordagem, saber dominar a sua abordagem, né? Para você poder encaixar aí a psicologia perinatal. Então, não importa qual abordagem você conhecendo ela, você vai encaixar a psicologia perinatal. E se você puder ainda escrever, publicar, apresentar trabalhos, né? Desenvolvendo inclusive técnicas da sua abordagem para colocar, né, as atividades de um psicólogo perinatal, melhor ainda, porque aí começa a aumentar a produção científica da psicologia perinatal em outras abordagens, porque como eu disse para vocês, ainda hoje mais de 70% da produção literária é da abordagem psicanalítica, tá? Não tem como fugir disso hoje, mas a gente pode fugir disso daqui a alguns anos, se você, psicólogo de outra abordagem, se tornar um psicólogo perinatal, tiver então essa coragem de bancar aí, né, e desenvolver técnicas dentro da sua abordagem, e falar, e levar, né, e crescer a psicologia perinatal dentro da sua abordagem, tá bom? Vamos ver aqui, eu iniciei um grupo de apoio à perda gestacional, mas tenho tido muita vontade de ampliar a atuação a partir para a psicologia perinatal. Show, Aline! Venha ampliar, sim, porque vai só agregar aí, tá? Ao seu grupo, porque é muito importante, né? Você ter total conhecimento de perinatal para poder trabalhar com o luto materno. Estou mergulhando nessa delícia, a Eva tá falando. Shirley tá falando parabéns por trazer a psicologia perinatal com olhar generalista. A Keila, muito bom. Janaína, Rafa, sobre o curso de formação mater online, vai sair algum desconto após semana da psi perinatal? Vai sair desconto sim, Janaína. Não compra hoje ele não, ele tá lá num valor que em maio você vai se surpreender com o valor que vai estar em maio, garanto para você, tá? Então, fica tranquila que vai ter desconto do valor que ele é praticado hoje, vai ter desconto lá em maio. Por quê? Porque quando a gente faz abertura de vagas, né? Então, a gente tem um número maior de pessoas, né, fazendo a inscrição, então dá para diminuir o preço. Agora, em período de não inscrição, como é uma pessoa ou nenhuma pessoa por mês, então aí, né, a gente coloca um outro valor diferenciado, mas em época de abertura de inscrição, sim, há diferença de valor. Ana Borges, vamos explorar nossa profissão. Psicologia não é só clínica. Uhul! Shirley, Eva, vou aguardar o desconto então, Rafa. Isso, gente, aguarda. Calma, vai seguindo aqui as nossas lives. Entra lá no nosso Telegram. Se você não tá no nosso Telegram, gente, é para entrar, hein? Lá eu passo todo dia uma informação de uma forma diferente. Tem dia que eu posto vídeo, tem dia que eu mando texto, tem dia que eu faço podcasts. A maioria lá é podcast, tá? Durante a semana eu acabo mandando uns 3, 4 podcasts e intercalo um dia ou outro com vídeo ou com texto, alguma coisa assim. Às vezes os podcasts lá saem bem longos também, eles acabam ficando mais de 30 minutos, alguns, né? Ou então chega a 30 minutos, mas é possível escutar em 2x, você coloca em 2x, pronto, você escuta pela metade do tempo, tá bom? Então, se você tá interessado por esse tema, se você tá aqui assistindo essa live é porque você tá interessado por esse tema. E se você ainda não está lá, se ainda está resistindo a entrar na nossa comunidade Profissionais em Ação, para com isso, menino, para com isso, menina. Vamos lá, que lá tem muito conhecimento, bem melhor que o WhatsApp, porque você não entra lá
e passa a receber só os conteúdos a partir do momento que você entrou. Não, quando você entra lá, você tem todos os conteúdos, todos, desde o primeiro dia que eu inaugurei ele, que eu comecei a publicar coisas lá. Então, você tem acesso a tudo que já foi postado lá. Então entra, tem muito material importante, tem muito artigo científico, tem muito estudo apresentado lá. Então você não pode perder tempo, né? Se você quer ser um psicólogo perinatal, então lembra da live de ontem, você precisa fazer cursos, estudar, se manter atualizado e é uma forma gratuita que eu tenho para oferecer para vocês. Eu tenho também os meus cursos pagos, tenho, claro, mas eu também tenho esse serviço, vou chamar de voluntário, né? Sei lá que nome usar. Mas é porque eu gosto de falar sobre esse assunto, é porque eu quero que você aprenda esse assunto. Então, por isso, nós distribuímos conhecimento, conteúdo de forma gratuita das mais diferentes formas. Entre elas, essa comunidade aí, com quase 3.000 profissionais já, onde todo dia eu posto algum conteúdo lá para vocês, tá bom? E mais uma vez, antes de eu finalizar aqui essa live de hoje, se você chegou agora na metade do caminho, nós estamos com inscrições abertas para a nossa Semana de Psicologia Perinatal, um evento 100% online e 100% gratuito, que vai ocorrer do dia 11 ao dia 15 de maio. Serão 3 aulas, uma no dia 11, uma no dia 13 e uma no dia 15, que você vai poder assistir no seu horário, no momento que você quiser. Mas para isso você precisa fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga, ok? Então agora eu encerrando aqui, se você ainda não fez a sua inscrição, garanta a sua vaga na nossa Semana de Psicologia Perinatal online gratuita. Você vai lá no nosso perfil, na nossa bio aqui do Instagram. Se você está no YouTube, depois vai lá no Instagram e faz a sua inscrição, tá bom, pessoal? Então vamos ver aqui, só vou ler esse último recadinho aqui. Shirley, eu adoro o Telegram. Eva, tô colocada no Telegram. Acho que é colada, deve ser. E a Lucilene, sou psicóloga em um hospital geral e atuo na maternidade UTI neonatal. O curso perinatal poderá me auxiliar nesse contexto hospitalar, materno-infantil? Com certeza sim, Lucilene. Fica tranquila, porque sim, ontem eu fiz uma live onde eu expliquei tudinho sobre isso, inclusive, sabe? Eu falei da importância que a psicologia perinatal tem para quem trabalha no hospital, para quem trabalha em outros espaços também. E o nosso curso ele é muito completo e ele abrange tudo. Nosso curso ele abrange quem trabalha em organizacional, quem trabalha em hospital, quem trabalha na clínica, sabe? Então, assim, a gente o curso mais completo de psicologia perinatal que você pode imaginar, tá? E assim, você tá ouvindo isso da minha boca, mas eu te convido a entrar em contato com qualquer aluno do Mater Online que faça esse curso. Escuta da boca deles. Entra lá no nosso Facebook e lê os depoimentos, tem dezenas e dezenas de depoimentos, lê lá o que eles falam a respeito do nosso curso de formação. Entra depois no Facebook e vai assistir os depoimentos fortes, marcantes que nós temos lá de transformações dos nossos alunos, né, os psicólogos que fazem o curso com a gente ou já concluíram. Então eu deixo esse convite, porque às vezes você ouvindo eu falar pode ficar uma pulguinha atrás da orelha, mas você ouvindo os próprios alunos falarem, aí pode te deixar mais confortável. E eu posso fazer isso, posso falar isso, porque é verdade, né? Senão eu esconderia aqui, eu não precisaria ficar falando, mas eu falo isso de boca cheia, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Olha, um ótimo final de semana pra vocês. Sábado e domingo, então, não vai ter live, tá? Mas na segunda-feira eu volto com mais uma live pra vocês, tá bom? Então fica ligado, entra no nosso Instagram. Eu tô mandando também todo dia por e-mail, para lembrar vocês das lives, então fica de olho no e-mail de vocês também. Quem já tem o e-mail cadastrado no Mater Online, provavelmente está todo dia recebendo de manhã um e-mail informando qual é o título, né? O tema da live da noite, e 30 minutinhos antes eu tô mandando um lembrete para você não esquecer. Hoje eu fiz uma pesquisa no nosso Telegram e algumas pessoas escreveram: eu não estou porque eu me esqueço. Então dá uma olhadinha no e-mail que a gente está sempre mandando para que você não perca essa oportunidade de estar participando de todas as lives, ok? Então um ótimo final de semana para todos vocês, até segunda-feira, beijo, tchau, tchau!